Miguel, que saudade de você, como você tá? Você tá bem? Tudo bom, Thalita? Tô com saudades também. Tô na correria da Feira Nacional da Reforma Agrária. Tô aqui em São Paulo dessa vez. E aí vim parar aqui no quartinho da bagunça, na correria da feira, para a gente poder conversar. Muito bacana te reencontrar. Muito bacana. Sabe que daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Joyce sobre a feira e quem sabe a gente consegue se encontrar então pessoalmente nessa feira, porque eu estou me planejando para conseguir ir. Quem sabe a gente consegue se ver aí e eu te dou um abraço finalmente, Miguel. Que bacana. Vamos falar sobre tudo que está acontecendo então na política. Queria começar só comentando rapidamente, talvez, esse episódio com o Renato, né? O Renato Freitas. Renato vem sofrendo vários episódios de racismo, né? Ele quase teve seu mandato cassado, chegou a ter um mandato cassado, depois teve seu mandato devolvido por conta ali do racismo que ele denunciava também. É um vereador do Paraná. A gente teve essa semana fazendo uma ligação com a entrevista de Gilmar Mendes no Roda Viva, falando sobre como a força-tarefa ali de Curitiba, sobre como a Lava Jato foi germe do fascismo no país e levou ao bolsonarismo, né? Então a gente tem todo um contexto, seja no Paraná, seja no país, que fomenta esse racismo e que fomenta episódios como esse, né? Queria que você comentasse rapidamente esse episódio para a gente. Postagem do deputado e estava justamente pensando e consulto os nossos espectadores e ouvintes se alguém se lembra de uma situação de revista aleatória sim, até eu já sofri, mas que retirasse de dentro do avião, depois de passar de toda a área de segurança. Eu nunca tinha visto isso, né? E não me surpreende, como não surpreende a ninguém, que seja no Paraná, um estado que tem, infelizmente, assim como Santa Catarina, assim como Rio Grande do Sul, como outros estados, infelizmente, uma hegemonia conservadora. Eu acho que o Gilmar Mendes apontou bem na Roda Viva que ponto chegamos, né, de termos que concordar mais e mais uma vez com o ministro Gilmar Mendes. E o deputado Renato, infelizmente, vai continuar sendo alvo de muitas e muitas ações racistas, porque ele é um negro numa posição de destaque, né? Ele é um deputado atuante, ele é um ativista muito forte, ele inclusive faz parte de uma articulação muito interessante que se reuniu há uns 20 dias atrás em Brasília de deputados, de parlamentares pretos, né? Então, por conta dessa militância, é claro que vários setores conservadores vão estar permanentemente marcando em cima do Renato, né? Infelizmente. Né? E a gente viu a tranquilidade que ele teve ali em reagir com isso. Infelizmente, não deve ter sido a primeira vez que o Renato passou por um constrangimento desse, e milhares de pessoas pretas certamente passaram por isso ontem, no dia, de outras formas, né, por outras maneiras de racismo. Né? E eu acho que cabe, na sua ausência, eu e o Conde gastamos muitas semanas elogiando o Flávio Dino. Eu acho que o ministro, que vem fazendo um bom trabalho, deve essa explicação, né? Afinal, a Polícia Federal está sob sua responsabilidade e fica evidente no vídeo que não teve nada de aleatório, né? Foi muito bem, voo praticamente vazio, né? E a única pessoa que o sistema escolheu foi justamente um deputado estadual voando dentro do próprio estado, né? Então, realmente, muito mal contada essa história. Eu acho que o ministro Flávio Dino deve explicações, e a Polícia Federal deve ao ministro Flávio Dino desse episódio lamentável do dia de ontem. Vamos continuar falando sobre o Flávio Dino, então? Somos todos elogios a Flávio Dino, né? Também tenho elogiado aqui durante essa semana a atuação do Flávio Dino. E tem um detalhe sobre essa atuação dele que chama atenção e a gente tem comentado aqui durante a semana. Ele tem sido muito requisitado nas comissões da Câmara e Senado, né? Ele tinha 55 convites. Parece que, inclusive, ele já está sendo desconvidado porque a oposição se ligou que está sendo um tiro no pé chamá-lo para a comissão, porque ele passa o rodo, a direita, a extrema-direita, tenta criar ali circunstâncias para depois postar videozinhos, memes nas redes sociais, mas isso não tem funcionado. O Flávio Dino tem saído por cima de todas essas discussões que acontecem. Apesar disso, e daí quero te ouvir, parece que, não sei se a própria imprensa tenta criar
intrigas entre ministros do governo Lula, né? Hoje eu vi uma manchete ali na Folha, se eu não me engano, dizendo que outros ministros estariam incomodados porque Flávio Dino é muito centralizador. Hoje Lula tem essa declaração em relação ao Rui Costa, né? Dizendo não, que ele é o homem forte dele, que confia bastante no seu ministro da Casa Civil, mas parece que há uma intenção de criar futriquinhas, né, entre os ministros do governo Lula. Como que você tem visto isso e como que você vê a atuação desses ministros? Muita coisa para a gente conversar aí. Primeiro, o comportamento da mídia, da grande mídia, sempre vai ser esse, de criar divergências, de criar... em parte, se aproveitam de que o PT vem de uma cultura democrática, de fazer alguns dos seus debates, não sei se deveria, mas faz muitos dos seus debates em público, e se aproveita, então, né, dessa oxigenação que o partido tem para fazer algumas... para acelerar algumas questões, né? Eu acho que tem dois bons exemplos também. Hoje o João Pedro dá uma entrevista para a Mônica Bergman, né, do MST, 15 dias atrás o João Paulo Rodrigues também, excelentes entrevistas colocando o papel do MST e a relação com o governo, desmentindo as teses da mídia, mas os títulos e as chamadas sempre colocam o questionamento o MST como se estivesse em rota de colisão com o governo. Então faz parte do caça-clique aí dessa mídia convencional. Por outro lado, o Flávio Dino tem uma explicação para essa requisição toda, né? O Flávio já veio, já se projetou ainda antes da posse. Eu me lembro que teve uma audiência poucos dias antes da posse, ainda quando ainda existiu o acampamento golpista, teve aquela tentativa de bomba no aeroporto, que o Flávio Dino comentou numa audiência o seguinte: o que eu sou? Aí as pessoas olharam, como assim? Não, eu sou governador do Maranhão e licenciado, eu ainda não sou ministro da Justiça e já estou atuando. Se a Polícia Federal ou o STF não quisessem atender os meus pedidos, eles poderiam, porque de fato eu não tenho autoridade jurídica legal nenhuma, ele tinha uma autoridade moral como ministro nomeado de um governo eleito que ainda não tinha tomado posse. Então ele já se projetou naquele momento em que o governo Bolsonaro já tinha acabado, né, antes do primeiro, depois do segundo turno, quando o governo que existia, né, entrou naquela paralisia, naquela birra, e hoje a gente sabe que era na articulação do golpe, e depois tratou de trabalhar e atuar em áreas que são chaves, né? O tema do desarmamento, depois nós tivemos a tragédia da questão dos ataques às escolas, enfim, então, do garimpo e a questão em Yanomami. Então, todas essas ações, o Flávio Dino atuou de forma muito cirúrgica e muito rápida, tanto que esses assuntos foram sendo encerrados, porque eles eram respondidos. Quando vem aquele vazamento na CNN das imagens do GSI, que reanimaram a CPMI do dia 8 de janeiro, a intenção da oposição era, em primeiro lugar, e eles têm conseguido paralisar o governo, né, obrigado o governo a sair da frente de batalha com o Banco Central para voltar para o Congresso, e funcionou, porque nesse mês de maio, se a gente for recapitular, o que o governo tem feito é dialogar com o Congresso o tempo todo. E, segundo, eles pretendiam derrubar a cabeça de algum ministro, e o ministro que estava na mira era o Flávio Dino. Então, esse conjunto de convocações também vinham dentro de uma estratégia da oposição de desgastar o Flávio Dino para que ele chegasse já enfraquecido para uma CPMI do 8 de janeiro. Só que não contava que Flávio Dino é juiz, né, foi 2 vezes governador, é senador, né, então vem com uma experiência, uma capacidade retórica ali muito grande, muito bem fundamentado, né, e enfrentando do outro lado dublês de youtubers, de parlamentares, enfim, então fica fácil, né, jantar esse tipo de gente, como a gente tem dito, né? Então acho que agora, com certeza, eles vão repensar essa estratégia, porque já viram que o Dino acaba levando eles no bolso, né? E aí, por fim, o tema do Rui Costa. Olha, no jornalismo esportivo tem uma frase que é o seguinte: quando o presidente do clube vai na entrevista coletiva dizer que o técnico está prestigiado, é que ele vai cair no próximo jogo se tiver derrota. Eu não acho que o Rui Costa esteja a ponto de ser demitido, nem ele, nem o Padilha. Nós estamos longe ainda de uma reforma ministerial, ainda que ela virá em algum momento, possivelmente esse ano ainda, talvez mais para o final do ano,
mesmo porque no ano que vem a gente tem eleições municipais. Mas o fato é que esse afago do Lula em público é porque, na vida real, o Rui Costa e o Alexandre Padilha tiveram, sim, o seu poder esvaziado nessa semana. Na semana passada, o governo apanhou e não foi pouco no Congresso. E essa conta veio para o Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação, e a tarefa do Rui Costa é exatamente essa que o Lula falou, ele é essa proteção anterior, né? É isso que é a função do chefe da Casa Civil. Mas o governo ficou descontente, não tinha como ficar, né? E aí, fazendo link com outra das notícias que a gente teve no boletim, quem saiu fortalecido, apesar das derrotas do governo, foi o Arthur Lira, porque na semana passada, mesmo ele foi procurar o Lula, disse que não tinha votos suficientes para vencer a PL das fake news, deu a fatura, que é a liberação das emendas que faltam do orçamento secreto ainda, né? E a partir dali se estabeleceu entre o Arthur Lira e o Lula um combinado que é o Lula negocia, ou seja, assume o papel do Alexandre Padilha, e o Padilha e o Rui Costa executam. Então houve um esvaziamento e voltou para a figura do presidente essas tarefas, que não deveria, né? E aí, ao mesmo tempo, apesar de ter sido derrotado também na PL das fake news, o que o Arthur Lira fez? Primeiro, encaminhou 8 pedidos para a Comissão de Ética do Congresso de deputados bolsonaristas. Então, ele devolveu o troco, né? Segundo, ele manobrou para que a CPI do 8 de janeiro também tivesse maioria do governo na Câmara. Também a Câmara tivesse maioria. Deu um drible ali regimental, né? E aí deixou a oposição também com minoria, né? Já tem a minoria no Senado, porque o Randolph saiu do bloco da rede e entrou no bloco do governo, e na Câmara o Lira também atuou para fazer isso. E essa notícia das fake news, ela também é importantíssima, porque vejam a convergência que a gente tem aí. A PGR atua a partir de um pedido do Arthur Lira muito duro para cima das empresas de tecnologia, né, que já vinham fazendo isso durante toda a semana, articulado com a bancada evangélica. Nessa semana, o Telegram, que já tinha sido suspenso, né, trucou, digamos assim, jogou 6 na mesa e todos os usuários do Telegram receberam uma mensagem deles contra as fake news. E quem reage, né, é o Arthur Lira pedindo um posicionamento da PGR e, por sua vez, a PGR acionando o STF. E hoje também o ministro Flávio Dino, voltando ao nosso início, manifestou também numa entrevista de que caso o Congresso não aprove a PL das fake news, cabe ao STF tomar as medidas necessárias para garantir que as empresas de comunicação, as chamadas Big Techs, não façam o que elas bem entenderem na política brasileira.